Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na licenciatura em Pedagogia EAD e eu sou a professora Anabela Barbosa. E juntinhos vamos nessa jornada de legislação educacional no episódio e na trilha LDB, episódio Ensino Fundamental. Ai, que tudo! Se você quer conhecer sobre o ensino fundamental, então vem comigo. Bom, nesse episódio, sim! Ai, diversão! Ensino fundamental! Sim, o ensino fundamental, considerado uma das etapas mais importantes da educação do sistema educacional brasileiro. Se você quiser conhecer, é esse o episódio, você não pode perder. Para a gente iniciar, passarei minha audiodescrição. Bom, eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, na altura do ombro, 41 anos. 41 anos, ó, hashtag 4.0 mesmo, entendeu? Estou trajando um vestido estampado, meio verde, vermelho, branco, na altura do joelho. Ao fundo está a plotagem dos estúdios aqui do campus, em tons cinza e branco, com conectores cinza. E o meu sinal para a comunidade Libras é Anabela. Bom, nesse episódio, como eu já dei spoiler, é ensino fundamental. Considerada uma das etapas mais importantes da educação, o ensino fundamental é a etapa da educação que foi a primeira a se tornar obrigatória no Brasil. E é sobre ele que nós vamos conhecer. Então, vamos acompanhar aqui na nossa tela interativa? A gente está na trilha LDB dentro da jornada de legislação. Já passamos pelo direito, pelos princípios, organização, incumbências, educação infantil. Se você perdeu a educação infantil, já tem um episódio sobre educação infantil, acesse aí. E ensino fundamental. Sim, o ensino fundamental. A LDB prevê o ensino fundamental como, lembrando daquelas divisões que a gente já passou aqui em outros episódios, que nós temos a educação básica e o ensino superior. E o ensino fundamental é uma etapa da educação básica, tá? Então, não é uma modalidade, é uma etapa da educação básica. O ensino fundamental, ele tem duas divisões. O ensino fundamental, ele tem o ensino fundamental 1, que é geralmente, né, dos 6 aos 9 anos, e aí vai dar mais ou menos 6 ao 9, vai dar mais ou menos aí o primeiro ano até o 5º ano, com a reforma do ensino fundamental de 9 anos. E a etapa 2, que vai ser do 5º ao 9º ano. Então, do 6º ao 9º ano. Então, são essas as duas divisões dentro do ensino fundamental. Lembrando que nessa primeira fase do ensino fundamental, que é do 1º ao 5º ano, o principal, né, tirando a educação infantil, é uma das outras fases da educação em que há a grande atuação do pedagogo. Então, geralmente, o pedagogo formado, ele vai atuar na educação infantil, que é a creche e a pré-escola, e no ensino fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano. Do 6º ao 9º, a gente já vai ter as divisões do currículo baseada nas áreas, que já entram aí separadamente as licenciaturas de cada área. Português, língua portuguesa, matemática, física, geografia, etc. Então, o pedagogo, ele vai atuar principalmente nessas duas fases do ensino. Ensino fundamental 1 e educação infantil. Então, vamos conhecer o que a LDB prevê para o ensino fundamental? Bom, a LDB prevê aí, usando, né, nossa referência aqui tão bonitinha, Mapas Pedagogia, né? Então, a gente usou aqui esse mapa feito pelo site Mapas Pedagogia, que ficou tão bonitinho, dos quais a gente dá os créditos aqui. Então, nesse mapa mental, o que está destacado? Ensino fundamental. Está lá no artigo 32 da LDB. O ensino fundamental é obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública.
Bom, ensino fundamental obrigatório, iniciando-se aos 6 anos de idade e terá por objetivo a formação básica do cidadão. Portanto, o ensino fundamental, ele é obrigatório. Lembra que eu falei? A LDB, ela foi uma das primeiras a considerar essa etapa aí a partir dos 7 anos, com a alteração do ensino fundamental para 9 anos, a ampliação do ensino fundamental. Então, o ensino fundamental começou com 6 anos, 6 anos de idade. Então, eu tenho a pré-escola, que vai de 4 a 5 anos, e o ensino fundamental, que então começa com 6 anos de idade agora, por causa do ensino fundamental de 9 anos, a alteração feita pós-LDB. Na LDB, o ensino fundamental era aí dos 7 a 7, 8, 9, 10, 11, é isso, 4 anos. Então, a LDB não previa isso e a alteração aconteceu pós-96. Esse ensino fundamental, ele é obrigatório, ou seja, é uma previsão normativa incisiva, né? Ela é uma norma imperativa, ou seja, tem que matricular, não tem desculpa, tem que haver a matrícula da criança que está nessa idade, então a partir dos 6 anos, no sistema educacional brasileiro. Ele é obrigatório e ele é gratuito nas escolas públicas. Aqui cabe uma reflexãozinha, sabia? Olha só, nos países mais desenvolvidos, toda a educação, especialmente a educação em nível fundamental, ela é pública e ela é gratuita, mas ela é somente pública. Não há a liberdade ou não há a discricionariedade para a educação privada. Não sei, né? A LDB e a Constituição vão prever que é a liberdade, tanto em instituições públicas quanto privadas. Mas independente se é pública ou privada, a matrícula é obrigatória para o ensino fundamental. Então, é discricionário à família e aos responsáveis a educação infantil, a creche e a pré-escola. Mas o ensino fundamental, primeira etapa, é obrigatório. E aí, o que mais que diz lá a LDB? A LDB vai dizer que inicia-se aos 6 anos com a formação básica, considerando, inciso 1, o desenvolvimento da capacidade de aprender. Ai, gente, né, isso tudo, né? Aprender. Aprender é um dos pilares da educação. No texto da ONU, os 7 saberes necessários à educação do futuro, a gente vai ter o texto de Edgar Morin, que vai dizer os 7 saberes, dentre eles o aprender a ser, aprender a conviver e aprender a estar junto, aprender a conhecer. Então, 4 desses pilares, sendo que o primeiro é o aprender a aprender. Então, um dos pilares da educação nacional está aí articulado em consonância com os princípios da educação previstos pela ONU, pela Unesco, né, para o desenvolvimento da educação. Aprender a aprender. E como se aprende a aprender? Não vou dar spoiler, né? Nós vamos ver aqui durante a nossa jornada. Mas aprender a aprender significa que a organização educacional deve propiciar aos alunos, aos sujeitos, situações e vivências em que eles tenham condições não de saber exatamente como funciona um determinado mecanismo, uma determinada prática, mas de como ele pode descobrir mais a respeito daquilo. Porque o descobrir mais, o saber pesquisar. Ai, professora, essa é a palavra, a pesquisa enquanto princípio educativo. Sim, é esse que é o aprender a aprender, é a pesquisa enquanto princípio educativo. A natureza do ser humano é ser curioso, é querer saber mais. E é aqui que se instala a pesquisa como princípio educativo, para que a criança desenvolva a capacidade de aprender a aprender. Como que eu aprendo a aprender? Por meio da pesquisa. Bom, e além da capacidade de aprender, nós temos previstos pela LDB os meios básicos para o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Se os nossos alunos conseguissem aprender esses 3 elementos, com certeza já estaria a hashtag top, né? Trend ali aparecendo
nas últimas postagens. Bom, escrita, leitura e cálculo. São esses também os parâmetros utilizados pelas grandes organizações internacionais para avaliar os sistemas educacionais em todo o mundo, como o PISA, por exemplo, que é um programa de avaliação dessas competências nos sistemas educacionais em todos os países do mundo. Mas esses 3 elementos, que é a aprendizagem da leitura, a aprendizagem da escrita e a aprendizagem do cálculo, eles têm sido bastante dificultosos no trabalho na educação infantil e no ensino fundamental. A gente não pode aí dizer quais são os motivos, as razões, nem as circunstâncias específicas que levam os nossos alunos a não terem os melhores desempenhos nessas avaliações internacionais. Mas diante desses dados, o próprio sistema brasileiro desenvolveu políticas públicas de avaliação desses 3 elementos, como o IDEB, que avalia o desenvolvimento das crianças, principalmente nessas 3 áreas. Inclusive, o resultado do IDEB é utilizado para o financiamento das próprias escolas, para outros programas, dentre eles os livros didáticos e outras ações de políticas públicas. Mas esses são os 3 pilares, as 3 áreas essenciais para o desenvolvimento da educação. Lembrando que aqui são consideradas de forma ampla e que depois vão ser estabelecidos eixos, competências e habilidades lá na BNCC, ok? Outra questão sobre o ensino fundamental é o inciso 2, a compreensão do ambiente natural e social e do sistema político. Sim, o sistema político, que é a organização social. Então, aquele primeiro movimento da educação infantil, que era eu me conhecer enquanto indivíduo, enquanto sujeito, e a minha relação com o outro, aqui vai ser expandido, vai ser ampliado, vai ser aprofundado. É o convívio social, e esse convívio social se dá por meio das relações políticas, do conhecimento político da sociedade. Lembrando que aqui nós não estamos falando de política partidária, mas sim do sistema político de organização de um Estado. Então, todo Estado tem um sistema organizacional que permite as pessoas conviverem. Então, como é esse sistema de convivência? Isso também está no patamar da política, das relações do outro, das relações com o outro. E aí esse sistema político vai perpassar a ideia de democracia, a ideia de cidadania. Então, dentro da BNCC serão trabalhados esses outros indicadores, esses outros itens para que o desenvolvimento político seja alcançado. Então, participação, a democracia, a cidadania, os direitos, os deveres e a ação do indivíduo para que ele seja ativo na sociedade. Isso é participação política. Além disso, nós temos também a questão aqui do inciso 3, que é o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, que vai estar relacionado também a essa capacidade de aprendizagem, inclusive incluída pela BNCC, o que a gente chama do 5º eixo, que é o eixo da tecnologia. Então, essa participação social na era pós-moderna, na era do conhecimento e da informação, na era das tecnologias da informação, a tecnologia vai aparecer como um instrumento e como ferramenta que devem ser trabalhadas no ensino fundamental para que esse aluno, esse sujeito tenha a capacidade desenvolvida de aprender, continuar aprendendo e ser inserido socialmente, ser inserido no seu contexto. E, por meio dele, também participar ativamente dessa sociedade. Então, as tecnologias entram dentro do 5º eixo como um dos elementos a serem desenvolvidos no ensino fundamental. Outro elemento que a gente tem é as habilidades e a formação das atitudes e valores. A BNCC e a LDB estão intrinsecamente ligadas. A LDB, de 96, e a BNCC, depois reformulada. Primeiro, historicamente, para a gente fazer um paralelo curtinho, depois da LDB vieram os parâmetros curriculares nacionais. Quem aí é das mais antigas, assim, não que seja da minha época, tá, gente? Porque aí eu nem lembro disso. Mas quem é das mais antigas vai saber que, por razão e por força da LDB, nós tivemos
o desenvolvimento de uma política pública que foram os parâmetros curriculares nacionais, ou seja, um currículo nacional. Esse currículo nacional, eles tinham uns caderninhos bem bonitinhos, cada caderninho para uma das áreas da educação, né, uma das disciplinas que por muito tempo é chamada de disciplinas. Então, o parâmetro curricular de língua portuguesa, de matemática, de ciências, de geografia. E esses cadernos, eles se tornaram uma política pública para poder desenvolver essas competências e essas habilidades e atitudes previstas na LDB. Então, na LDB estava de modo lato, né? Então, competências, habilidades e atitudes, e os parâmetros curriculares vieram posteriormente como uma política pública e houve uma maciça formação dos professores em todas as redes municipais, estaduais e federal para que houvesse a compreensão dessa proposta baseada em competências, habilidades e atitudes que remonta aos estudos das neurociências, da psicologia, da sociologia, baseada na ideia de que nós temos diferentes inteligências, aí do Howard Gardner, e que nós desenvolvemos competências. Então, não baseada em si no conteúdo. O conteúdo se torna um mediador pedagógico. Ele não é o fim da educação, como era nas outras leis de diretrizes e base e nas outras concepções e pedagogias anteriores à LDB. Então, a partir da LDB, a compreensão é de que o conteúdo são mediadores pedagógicos, ou seja, eles são instrumentos para se alcançar uma competência, uma habilidade ou uma atitude. São os comportamentos. Então, o mais importante, o fim da educação, são essas competências e não o conteúdo. O conteúdo vai ser utilizado para que a gente possa desenvolver essas competências. Então, essa perspectiva é inovadora na Lei de Diretrizes e Bases e que, depois dos PCNs, passa a ser a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, e que foi construída, houve uma proposta, né, um debate nacional, a participação das redes, tanto pública quanto privada, e a participação, inclusive, dos professores enquanto sujeitos individuais, poderiam fazer proposições à construção da base. Se você quiser saber mais sobre a base, basta acessar o portal do MEC e a base está inteira lá, inclusive o histórico de construção e o documento final. Então, para a efetivação do que está previsto no ensino fundamental, como a previsão normativa, que é o desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes, construiu-se a BNCC, que é a que está regindo a estrutura de conteúdos e a estrutura de desenvolvimento de competências para o ensino fundamental no odierno no Brasil. Bom, e aí, além dessas referências que nós temos ao Howard Gardner, ao Philippe Renaud, do desenvolvimento de competências e habilidades, tem que ter em mente que, tendo em vista a aquisição de conhecimentos, mas esses conhecimentos, eles vão se assentar na vida social. Portanto, a intenção, mais uma vez reforçando, não são os conhecimentos em si, mas as competências, habilidades e atitudes que são o fim maior da educação. Como são os pilares? Aprender a aprender, aprender a ser, aprender a conviver e aprender a fazer. São os 4 pilares da educação para o futuro. Então, essas são as bases do ensino fundamental. Tanto a primeira etapa quanto a segunda, tanto a primeira etapa quanto a segunda etapa do ensino fundamental vão se basear por esses elementos, por esses princípios que nós estamos positivando aqui. Além disso, o ensino fundamental ele vai ter relação com os laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca e o fortalecimento dos vínculos de família. Então, a relação com o contexto, com o entorno, com a vida, com o coletivo, são considerados como pressupostos epistemológicos. Ai, professora, que chique, pressupostos epistemológicos. Nem sei o que essa palavra significa, nem eu. Brincadeira. Bom, pressupostos é aquilo que vem antes e epistemológicos é aquilo que dá origem, a essência, né? O que explica, o que significa. Então, para o ensino fundamental, as relações do contexto, a convivência social, a cultura da paz, a tolerância, a reciprocidade, o respeito, são pressupostos epistemológicos a serem trabalhados na educação infantil, no ensino fundamental, inclusive como tema transversal. Ou seja,
Aliás, a terminologia transversalidade, ela vinha muito nos parâmetros curriculares nacionais, mas com a BNCC, isso não aparece com grande força, por ser considerado como elemento intrínseco da proposta da BNCC. Então, a tecnologia, o respeito, a convivência, a solidariedade, são esses pressupostos epistemológicos, ou seja, são elementos essenciais que constituem a função do ensino fundamental. Bom, e o que mais que a gente tem aqui sobre o ensino fundamental? A gente tem, para falar do ensino fundamental, as competências gerais previstas na BNCC. Então, aqui, esse é um infográfico retirado lá da base, lá do site do Ministério da Educação. Se você quiser conhecer todo o documento, como eu já falei, acessa o portal do MEC, BNCC. E ele vai trabalhar o quê? Bom, o primeiro eixo é o eixo do conhecimento, que consiste em valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. Aí, reforçando o digital como um dos quintos eixos da BNCC. E para que esse conhecimento? Bom, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar com a sociedade. Então, perceba que essa ideia aqui prevista na BNCC, ela resgata, ou na verdade ela aprofunda o aprender a aprender, a pesquisa como princípio educativo. Embora haja necessidade da crítica aqui, que a maior parte das redes, aí de modo, talvez aqui de um modo empírico, mas com base em várias leituras, né, não especificando um artigo ou outro, as redes não ainda não implementaram efetivamente esse princípio da pesquisa como princípio formativo, pela carência e pela dificuldade de várias situações, tanto da formação de professores, quanto de infraestrutura, quanto da quantidade e da necessidade de equipamentos materiais para que isso seja instalado, seja efetivado. Há sim várias iniciativas, há grandes escolas e pequenas escolas que trabalham nessa perspectiva e que já implantaram essa sistemática, mas efetivamente do ponto de vista nacional, pelo menos as instituições e organizações que avaliam o Sistema Nacional Brasileiro são incisivas em marcar que essa prática ainda não está efetivada no sistema educacional brasileiro. Mas é essa a perspectiva de continuar aprendendo para agir a favor da sociedade. O segundo eixo da BNCC para o ensino fundamental é o pensamento crítico, científico e criativo, baseado na capacidade de quê? De exercitar a curiosidade intelectual e utilizar as ciências com criticidade e criatividade. Para quê? Para investigar as causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções. Esse segundo eixo vai estar ligado ao terceiro, evidentemente, são conexões do repertório cultural, aí valorizando as manifestações artísticas, no sentido de que a produção artístico-cultural, ela é intrínseca, ela faz parte da própria vivência humana, do próprio convívio social, da própria manifestação da sociedade. E não está diferente, não está divergente e não está dissociada, pelo contrário, está em íntima relação com a comunicação, usar diferentes linguagens. Diferentes linguagens está diretamente ligada às diferentes formas de manifestações artísticas. Para quê? Para expressar-se e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos e produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. E aí, o quinto eixo que a gente estava comentando, que é o eixo da cultura digital. Então, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética. O sexto eixo, que é o trabalho e o projeto de vida. Então, já a partir do ensino fundamental, essa proposta, essa trilha do trabalho e jornada de vida já está presente dentro da BNCC. Então, fazendo a associação entre o que você aprende com o trabalho, né, e o trabalho enquanto elemento do ser social.
Para quê? Para entender o mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas à cidadania. O 7º eixo, que é a argumentação, argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, e bem como, olha o destaque interessante aqui, com base em direitos humanos, consciência socioambiental e consumo responsável. E aí nós vamos para o 8º e os 9º eixos, que vão trabalhar o autoconhecimento e o autocuidado. Então, cuidar da saúde, cuidar de si, cuidar das emoções. A educação socioemocional é uma crescente e, embora não esteja especificada na LDB, está prevista na BNCC. A empatia e a cooperação fazem parte do 9º eixo, no sentido da participação social e do diálogo enquanto elemento ou enquanto prática para as relações sociais. E, por fim, mas não menos importante, a responsabilidade e a cidadania para agir e tomar decisões com base nos princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Todos esses elementos aí têm o propósito, né, de quê? De contribuir para a construção de uma sociedade mais ética. Então, só, né, destacando, esse infográfico aí foi feito a partir da BNCC, que foi homologado em 2017 pelo Instituto Inspirare e pelo Porvir. Aí, lindinho esse infográfico, né? E ele está relacionado à BNCC, que organiza e operacionaliza as previsões da LDB. Então, a LDB vai dizer que o ensino fundamental, tanto a etapa 1, que é o ensino fundamental 1, do 1º ao 5º ano, quanto o ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, eles devem trabalhar para organizar essa estrutura, para desenvolver essas competências e essas habilidades. Não sei se vocês perceberam, mas há uma grande força baseada no trabalho, no projeto de vida e para a reflexão crítica. Então, há uma transformação da perspectiva do que está previsto na LDB para a BNCC. Há com essa transformação no sentido de fazer com que o que seja currículo seja alcançado para atender o que está previsto na LDB, que é o desenvolvimento da cidadania, da responsabilidade social. Então, e do aprender a aprender. Então, esses elementos, todos esses parâmetros tratados aqui estão lá na LDB. E lógico, se você quiser saber mais, se você quiser consultar, acessa a Base Nacional Comum Curricular, acessa o site do Planalto com a LDB 93/94 de 96. E para a gente, né, finalizar aqui, a gente tem diretamente, olha, onde que você pode encontrar aqui informações sobre a educação básica. A gente não está dizendo lá que é uma educação crítica. Bom, uma educação crítica reflete a ideia de que você questiona a realidade, de que você traça argumentos. Então, para você saber como estão os indicadores da educação, aí a educação básica, né, que nós estamos tratando, o ensino fundamental faz parte da educação básica, você pode acessar o site do www.gov.br, no site do INEP, né, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, e você pode consultar aqui, ó, como está a média de alunos por turma, a média de horas-aulas, o nível socioeconômico dos alunos, o percentual de docentes com curso superior, os indicadores financeiros educacionais, ou seja, quais são as fontes de financiamento, quais são os parâmetros da gestão da escola, a adequação da formação docente e muitas outras informações que você pode usar aqui para justamente desenvolver o seu senso crítico enquanto professor da educação. E, assim, não menos diferente, você tem aqui, ó, o censo escolar. Lembrando que essa apresentação que a gente está trabalhando aqui nos estúdios, ela está disponível aí no ambiente virtual, então você pode fazer essas mesmas interações que estou estabelecendo aqui. O último censo escolar, que é o censo de 2022, com a divulgação dos dados a respeito da educação básica. Então, o censo escolar da educação básica, né, feita estatística, e vai trabalhar
todas as referências com relação ao financiamento, quantidade de alunos, quantidade de professores, nível de formação, o IDEB que a gente comentou aqui e outras informações fundamentais para que você conheça a realidade da educação nacional, especialmente com relação ao ensino fundamental. Então, se você quer saber mais sobre o ensino fundamental, a etapa 1, que é o ensino fundamental de primeiro ao quinto ano, e a etapa 2, do sexto ao nono ano, basta você aí desenvolver a sua curiosidade, a capacidade de aprender e acessar as recomendações que nós trouxemos aqui. Além disso, tem os livros na biblioteca virtual que fazem, né, e dão subsídio para a compreensão dessa etapa, como Piaget, Vygotsky, Maria Montessori, o próprio Edgar Morin, que fala sobre os pilares da educação, o Perrenot, que vai falar sobre a organização e as 10 competências para ensinar no século XXI, além do Howard Gardner sobre as competências e as habilidades. Então, é só você acessar e saber mais. Assim a gente encerra esse episódio, tenho certeza que você ficou curioso, então acompanhe lá os nossos próximos episódios. Até a próxima, bonanças! Educação à distância, mudando realidades.